Olá pessoal. O dia de hoje então vamos dedicar para falar do Ashtanga Hridayam, que é um dos importantes samhitas no qual vocês têm acesso. Todos receberam um arquivo do, do Google Drive, um link de acesso do Google Drive com os arquivos no qual eles contêm o Ashtanga Hridayam, o Charaka Samhita e o Sushruta Samhita. Esses arquivos eles são uma tradução realizada por Williams Ribeiro de Farias e Ieda Ribeiro de Farias, e é a tradução realizada do inglês para o português. Então os livros originalmente foram traduzidos do sânscrito para o inglês e depois do inglês para o português. Esses são os únicos materiais disponíveis referentes a esses livros em português. A gente não tem nenhum acesso a outro tipo de material e ninguém fez ainda esse tipo de tradução. Existem alguns trabalhos que estão em processo, alguns projetos, mas por enquanto a gente dispõe apenas desse material e não existe para ser comercializado também. Então quem tiver o interesse pode fazer a impressão deles, que pode ser bem útil. Porém é um volume muito grande. Quem já deu uma olhada com atenção percebeu que são 2 GB de arquivos e algumas milhares de páginas. Esses tempos eu contei, se não me engano, mais de 7.000 páginas para serem impressas. E vocês não precisam imprimir tudo isso, em virtude do grande volume e do alto custo. Então a gente tenta fazer um estudo aí direcionado. Sugiro que vocês deem uma navegada pelos livros, abram o arquivo, leiam os índices, que é bem importante a leitura dos índices, deem uma lida por cima para que vocês familiarizem um pouco. Porém, para estudo é necessário a gente ter algumas orientações, isso que a gente vai fazer hoje. Então, no vídeo de hoje eu vou fazer uma introdução a esses livros, para que vocês entendam quem são esses livros, né? Teve outro vídeo que eu já falei um pouco sobre isso, eu vou dar uma especificada mais hoje. E a gente vai falar especificamente do Ashtanga Hridayam, né? E para que a gente entenda ele, fosse necessário falar um pouquinho sobre ele. E vamos falar também sobre como está estruturado o livro, para que vocês aprendam a ler e entendam como ele está estruturado, né? Então, para a gente falar de Samhitas, a gente não tem como deixar de falar de Ayurveda, ou da sua história, né? Então, se você pegar a história do Ayurveda de acordo com uma origem mitológica, ele fala que a Ayurveda foi criado por Brahma. Isso aqui inclusive está no Ashtanga Hridayam, vou mostrar ele aqui impresso. Esse quadrinho aqui, ó. Esse quadrinho aqui, ele tá no Ashtanga Hridayam. Esse aqui é uma versão onde tem essas impressões, o livro de vocês não vai ter. E ele é nas primeiras páginas do livro. E ele fala que a Ayurveda foi criada por Brahma, uma deidade hindu, dentro da estrutura no qual o hinduísmo está formado. Brahma é considerado o criador, então ele se solidarizou com os seres humanos e enviou e deu a missão a Draksha Prajapati para fazer o ensino do Ayurveda, que ele por sua vez direcionou para os gêmeos Ashwini Kumaras, que são os considerados médicos dos deuses, que por sua vez eles ensinaram para Indra, que é um semideus que já pode ter contato com os humanos, e que por sua vez ele ensinou para Bharadwaja, para Divodasa e para Kashyap, 3 principais discípulos de Indra. E esses, por sua vez, também tiveram os seus discípulos. Então, Bharadwaja ele teve um principal discípulo que foi Atreya Purnanafasu. Depois a gente teve aqui o Divodasa, que ele teve um discípulo muito importante que foi Dhanvantari. E por último o Kashyap, que teve outros discípulos como Vashta, Atri, Bhrigu e outros com
com um peso igualmente importante. Se vocês olharem, a descrição é essa. Então, aqui Indra e aqui os três principais discípulos de Indra, que por sua vez tiveram seus demais discípulos, tá? Esse quadrinho aqui é bem interessante e vocês vão poder ler no livro. Sugiro que vocês vai ter um momento de a gente fazer a leitura do livro e vocês vão ver isso lá descrito. Dentro dessa estrutura toda é muito interessante porque um dos principais discípulos dentro dessa estrutura hierárquica foi Atreya Purnafasa, que por sua vez ele teve como discípulos Agnivesha, Bela, Arita, Kshaprani, e todos eles compilaram importantes tratados médicos, importantes tratados de medicina, importantes livros de medicina. E em uma assembleia, o Agnivesha foi considerado o melhor livro, que foi denominado assim Agnivesha Tantra. Então foi apresentado, foi encomendado que os discípulos de Atreya Purnafasa trouxessem o que eles aprenderam numa vida toda de estudos, e eles apresentaram os seus principais tratados, as suas discussões, e em um debate que é descrito claramente no livro, o tratado de Agnivesha, denominado Agnivesha Tantra, foi considerado melhor. Então isso aconteceu há mais de 3.000 anos, supõe-se entre 3 a 4.000 anos atrás, e o que nós temos hoje como congressos de medicina já acontecia de certa forma há muitos anos atrás. Isso é muito interessante, essa parte histórica, porque fala-se muito sobre a origem do Ayurveda, né? Então, dentro de um contexto social, histórico, inevitavelmente ele é condicionado aos deuses, né? Dentro desse contexto mitológico hindu, a gente falou ali toda uma linha hierárquica de deuses até seres humanos, né? Depois de Indra, houve 3 seres humanos que receberam diretamente de Indra esse conhecimento. Então vocês vão ler várias versões sobre os rishis, os sábios da montanha, pessoas que canalizaram o conhecimento, mas oficialmente o que todos os samhitas trazem sempre no início dos seus livros é essa versão, né? Então sim, veio dentro desse contexto, o conhecimento foi recebido dos deuses, né? de Indra especificamente. Cada uma dessas etapas tem uma história bem longa. Draksha Prajapati, depois de receber a missão de Brahma, fez um sacrifício. Tem uma história muito longa sobre os Ashwini Kumaras, que são os médicos celestiais. Mas a escadinha é essa, de Deus para Deus até chegar em seres humanos. Mas essa história, a partir dos seres humanos, a gente tem acesso através de livros que foram escritos, compilados pelos mesmos. E a gente tem muitas evidências históricas, até mesmo arqueológicas, que nos levam a crer que essas pessoas existiram, e a gente tem acesso aos seus livros até hoje, né? E o principal deles, então, é o Agnivesha Tantra, que ele foi revisado alguns anos depois, mais especificamente 600 anos depois, e passou a ser denominado Charaka Samhita. Não sabemos se Charaka é uma pessoa ou um grupo de pessoas que revisou. Charaka é um título, na verdade, é um nome dado aí a médico errante ou médico viajante. Então, o Charaka Samhita é um livro que foi uma revisão do antigo Agnivesha Tantra. E ele foi revisado e reestruturado mais uma vez por Drupala, alguns séculos depois. E que, por sua vez, passou a ser revisado, comentado. Então a obra original de Drupala a gente tem acesso, e ele passou a ser comentado por muitos e muitos anos por diferentes sábios até os dias de hoje. Então o Charaka Samhita é um livro que ele não parou no tempo, ele foi revisado e reeditado diversas vezes, mantendo sempre com respeito ao conteúdo original. E esse original já revisado e já reeditado,
ele é comentado e complementado e algumas vezes até discordado e contextualizado. Então, embora a gente use como referência livros muito antigos, eles na verdade não é uma coisa que você recebeu dos deuses e se torna inquestionável, muito pelo contrário. Se você pegar no próprio Charaka Samhita, se você fazer a leitura do Sutrasthana, que é a primeira etapa do livro, você vai ver toda essa assembleia de médicos realizada. Você vai ver a apresentação dos tratados e a eleição do melhor tratado. E você vai ver inclusive discussões sobre determinados conceitos muito importantes, sobre, por exemplo, quantos sabores existem. Então existe a discussão e a divergência de opiniões sobre digestão, ação pós-digestiva de alimentos no corpo, de substâncias no corpo. Existe uma discussão bem ampla e qual que é a mais coerente, qual é a mais aceita. O que não leva a um conhecimento engessado e até mesmo muitas vezes ele é conflitante por diferentes autores. Isso só numa linhagem hierárquica, só dentro dessa linhagem aqui. Se a gente voltar aqui de novo, ó, só aqui em cima dessa linhagem. Essa aqui é outra linha de discípulos, e aí foi quando Divodasa recebeu direto de Indra o conhecimento e ensinou para Dhanvantari. Então formou-se um outro grupo de alunos, um outro grupo de estudiosos, e onde o principal discípulo dessa história toda foi Dhanvantari. E Dhanvantari, ele por sua vez, Divodasa ensinou para Dhanvantari e Dhanvantari ensinou para Sushruta. E hoje nós temos acesso a um desses livros também, que é o Sushruta Samhita. O Sushruta Samhita se destacou por ser um grande cirurgião, mas o seu livro ele fala do Ayurveda como um todo, ele é um excelente livro para tratar terapias de desintoxicação como o Panchakarma, ele fala de preparação de medicamentos, ele fala do Ayurveda como um todo, mas ele se destaca muito com a parte cirúrgica. O Charaka ele se destaca muito com a parte clínica, tanto que quando você quer estudar clínica médica, o Charaka é a melhor referência. Quando você quer estudar anatomia ou cirurgia, o Sushruta é a melhor referência. Então, o capítulo de anatomia mais estudado é o do Sushruta Samhita. Ele escreve com maior precisão, com maior riqueza de detalhes, né? E Sushruta ele se destacou por ser pioneiro em vários tipos de cirurgia e vários tipos de procedimento. Sushruta Samhita, por exemplo, você tem a descrição de ele foi pioneiro com dissecção de cadáveres, com rinoplastia, cirurgia plástica, uso de anestésicos, cirurgias ortopédicas, cirurgia anorretal. Então existe uma atenção especial dentro dos procedimentos de Panchakarma, que são as terapias de desintoxicação do corpo. Charaka, que era um grande clínico, ele fazia o uso mais específico de karmas, de procedimentos no corpo, de desintoxicação, embora evasivos de acordo com a medicina. Ele não fazia o uso de procedimentos que envolvessem essa parte cirúrgica. Já Sushruta passou a usar procedimentos denominados Rakta Moksha. Se você for pesquisar quais são todos os Panchakarmas, você vai ver que tem o Vamana, que é a emes induzida. Você vai ver que tem o Viretna, que é a purgação, uma diarreia induzida. Você vai ver que tem o Basti, que é o enema, Náusea, que é a aplicação de medicamento pela narina, e o Rakta Moksha, que é a retirada de sangue do corpo através de sangria, de sanguessuga. Charaka, ele não mencionou isso, ele não fazia o uso desse tipo de procedimento. Sushruta ele fazia. Hoje é aceito por todo mundo o conhecimento aplicado pelo Sushruta. E esses são dos exemplos. Então, e Sushruta ele tem aí 2.200 anos de história, esse livro. Esses livros a gente tem acesso. Se a gente pegar aqui o Charaka, vocês têm acesso a toda a obra do Charaka traduzida. Esse amarelinho aqui, né? Esse aqui é um livro traduzido pelo Bhagwan Das, e a tradução, e o Williams que traduziu que fez a tradução portuguesa, ele tinha contado direto para Bhagwan Das, década de 70, 80, alguma coisa assim.
né? Então foi uma tradução onde tinha um auxílio direto do Bhagavatam, muito interessante. Essa é uma das versões, ela é mais famosa, é a única que tem o Chikitsa Stana traduzida, que é a seção de tratamentos traduzidas do sânscrito para o inglês. Tem outras versões também, essa aqui é uma versão diferente, é interessante que eles fazem algumas diagramaçõezinhas, ó, como isso, alguns quadrinhos para facilitar o entendimento. Tem essa aqui que é de maior qualidade, esse livro aqui ele é famoso por ter a tradução do... Esse aqui tem 2 volumes, é a tradução do Chakrapani, a tradução não, o comentário do Chakrapani incluso. Então o Charaka, além de ter todo esse livro completo, ele tem os seus comentários que acompanham todo o livro. Todos os livros geralmente têm o comentário ou as notas do autor, do autor ou do tradutor junto. E o Charaka ele acompanha o Chakrapani, que é o comentário mais famoso do Charaka, escrito no século XI. Então a gente tem o livro que ele foi, só para recapitular, ele foi escrito há 3.200 anos atrás, ele foi revisado e reeditado e reestruturado por Charaka, né, o Agnivershatrantra foi revisado por Charaka, não sabemos se é uma pessoa ou um grupo de pessoas, passou a ser chamado Charaka Samhita, e Drud Bala ele fez essa revisão novamente. E esse texto de Drud Bala ele foi todo lido e comentado verso por verso, e geralmente os melhores livros é publicado junto o comentário de Chakrapani, que foi escrito no século XI. Então é um conhecimento médico muito amplo e muito debatido e discutido e fonte de estudos até hoje. Esse material que vocês têm, ele tem o comentário, ele tem a tradução do texto original, e o comentário do Chakrapani ele foi comentado pelo Bhagwan. Então o Bhagwan, ele que é quem fez a tradução, que viveu até os dias de hoje, estava vivo recentemente, ele leu o comentário e ele comentou o comentário. Então aquilo que vocês vão ver vai ser o texto original, o comentário e o comentário do comentário, tá? É isso que a gente tem acesso em português, né? O Sushruta, por sua vez, vocês têm uma tradução só da primeira parte, só do Sutrasthana, e é uma tradução assim não fidedigna, não aparece o original em sânscrito, então é o material mais pobre que vocês têm ali. Mas dá para vocês darem uma olhada a título de curiosidade, mas ele tá bem esquisito aquele material, tá? Esse aqui é uma das versões do Shruta, né? A tradução é dessa versão aqui, ele é em 3 volumes. Esse amarelinho aqui do Charaka são 7 livros desses, né, para vocês terem ideia. Tem também outra versão do Sushruta, que é esse aqui, são em 3 volumes, né? E livro é escrito há 2.200 anos. É bem útil em alguns aspectos de estudo. Mais para frente, o Ayurveda ele teve várias viradas da história, outros tratados foram compilados e a gente tem acesso a eles incompletos, como o Bela Samhita, Kashyap Samhita, Arita Samhita, Sarangadhara Samhita, Madhava Nidana, Bhava Prakasha Niganta, são tudo livros que eles foram encontrados e incompletos, mas a gente estuda eles até hoje também. E eles foram estruturados em ordem de importância. Então existe o que chamamos de grande trindade e pequena trindade, que é a Brihat Trai, é a grande trindade, e Lago Trai, que é a pequena trindade. Então a grande trindade de livros que nós chamamos de... que quando as pessoas falam dos textos clássicos, geralmente estão falando deles, é o Charaka, o Sushruta e o Ashtanga Hridaya. O Ashtanga Hridaya, aqui tem um deles, esses 3 que vocês têm nos arquivos, tá? Eles são considerados os livros mais importantes. E existe também o que chamamos de Lago Trai, que é o Madhava Nidana, é um livro que fala sobre diagnóstico, o Sarangadhara Samhita, um livro que fala sobre preparações de medicamentos, e o Bhava Prakasha Niganta, é um livro que fala sobre descrição de plantas e substâncias.
Não exclusivamente, todos eles falam sobre todos os assuntos, mas eles se destacam por isso, por esse tipo por esse conteúdo específico. E aí existem vários e vários e vários outros livros que não são considerados, que aí eles estão, digamos, numa hierarquia abaixo, né? Então são esses três principais, esses três secundários e vários outros que têm a sua importância, sem dúvida nenhuma, a gente usa para estudo, mas eles são menos conhecidos, que são os livros do qual eu já mencionei. E o Ashtanga Hridaya, ele tem uma importância muito grande nessa história toda, né? Porque ele foi escrito muito depois de que Charaka e Sushruta foram escritos. Ele está completo também, e ele se destaca por ele ser um livro mais fácil de entender. Então ele foi escrito em torno de 1500 anos atrás, foi escrito por um monge budista chamado Vagbata, e ele foi escrito na mesma época no qual foi escrito outro livro de grande importância que chama-se Ashtanga Sangraha. A gente também tem acesso a ele, né? E o Ashtanga Sangraha teve um autor teve o autor do mesmo nome, que chama-se Vagbata. Existem algumas especulações que a mesma pessoa tenha escrito o mesmo livro, mas a mais aceita é que quem escreveu o Ashtanga Hridaya, que ele seja supostamente neto de quem escreveu o Ashtanga Sangraha, né? Então ambos têm um autor com o mesmo nome, denominado Vagbata, mas o Ashtanga Sangraha é um livro e depois veio o Ashtanga Hridaya. E o Ashtanga Hridaya ele é um livro que ele nas primeiras páginas ele afirma que, de acordo com Atreya Purnafasa e outros sábios, e aí ele segue o livro, ou seja, ele afirma que o que ele está escrevendo ali é de acordo com os livros anteriores. Então ele é uma espécie de resumo e organização do que tinha no Charaka Samhita e do que tinha no Sushruta. É um livro que é feito nem para pessoas muito inteligentes, nem para pessoas muito desprovidas de inteligência, e ele descreve isso também. É um livro feito para os nobres, né, para pessoas que, dentro de uma hierarquia social, seria para os brahmanes, então pessoas que se dedicam a obter conhecimento. E é um livro que é dedicado também para tratamento da realeza, para tratamento de pessoas de classes sociais mais altas, também dentro dessa mesma hierarquia, dentro dessa mesma estrutura social. Então dessa forma é estruturado o Ashtanga Hridaya. Ele tem um sânscrito de fácil compreensão, o que torna as traduções com menos volume de erros, né? Todos esses livros eles são escritos num sânscrito de difícil compreensão. Imagina você ler Camões em português, por exemplo. Você precisa ter uma introdução em português antigo ainda, né? Você precisaria ter um nível de compreensão bem elaborado para entender, né? Quem se lembrar quem prestou vestibular em universidade pública para literatura, né, lembra do quanto pode ser complicado esse tipo de interpretação. E o sânscrito em livros antigos ele entra nessa mesma categoria. Mesmo com domínio de idioma, a compreensão é um tanto difícil. E o Ashtanga Hridaya ele é todo o livro feito em versos, então ele não é prosa, ele é todo mais fácil de entender, ele é possível de ser cantado e memorizado, o que é bem interessante para uma época que os livros não tinham uma facilidade em serem impressos, assim como eles não tinham uma facilidade de distribuição. Então memorizar era uma forma eficaz de manter o conhecimento vivo e de transmitir ele para frente. É um livro de medicina que fez muito sucesso na sua época, 1500 anos atrás. Ele foi traduzido e distribuído para muitas regiões próximas à Índia. Então ele foi traduzido para o persa, foi traduzido para o árabe. Ele influenciou a medicinas
e o estudo da medicina em várias regiões próximas ainda, como Tailândia, como toda a parte norte do subcontinente indiano, inclusive supõe-se que tem influenciado até a China. É de notório saber que o Ayurveda influenciou, ou teve uma grande influência na medicina tradicional chinesa, mas falando do Ashtanga Hridaya especificamente, é um livro que foi muito famoso na sua época, um grande livro de medicina. E uma época que não existia essa diferenciação e essa classificação que nós temos hoje sobre medicina, né? Inclusive ela é importante para a gente saber o que é uma coisa e o que é outra coisa, não fazer fusões, mas houve principalmente por definição, não que seja errado você misturar um conceito com o outro. Por exemplo, você trabalha com a Ayurveda e quer fazer uso de acupuntura, não tem problema nenhum, entendendo bem a acupuntura, entendendo a Ayurveda, por exemplo. Ou o casamento mais comum de todos, que é o de medicina moderna com a Ayurveda, né? A medicina hipocrática, a medicina alopática. Mas houve uma época que essa definição não era tão necessária, então as pessoas aprendiam medicina, né? Buscavam entender o que continha nesses livros. Então, para que vocês... Acho que a gente já fez uma breve introdução. Então, para que vocês entendam, consigam navegar nos livros, é importante a gente entender um pouquinho a estrutura deles. Então, todos os livros... todos os samhitas, eles têm uma estrutura mais ou menos parecida, no qual o livro é montado. Então, Samhita é o nome dado a um compêndio, a um compilado. Então, o Ashtanga Hridaya que vocês têm acesso a esse aqui, tá? Esse azulzinho aqui, tradução de Shri Krishnamurti. Ele tem algumas outras versões, como essa aqui, por exemplo, é só a primeira parte dele, tem todos os slokas abertos. Slokas abertos é quando você faz a divisão de sílabas e vai entender. Tem alguns outros para estudo mais simples, com ilustrações, como esse aqui que eu tenho na mão. Deixa eu pegar uma parte que tem ilustrações aqui. Ó. Então tem várias versões. Olha que interessante, isso aqui é bem interessante, ó. Eu gosto de... relaciona-se bastante a Ayurveda com vegetarianismo, veganismo. Esse aqui é um livro de Ayurveda, comercializado na Índia. E aqui ele descreve, de acordo com os acharyas... Deixa eu pegar aqui. Olha que interessante, isso aqui são tudo animais. Ele dá a descrição de todos os tipos de carne para usar como ahara, que é alimento, e como aushadha, que é medicamento. Os animais mais improváveis de serem. Isso aqui está no capítulo 6 da primeira etapa do livro. Vocês vão ver lá em Mansavarga, o grupo das carnes. Deem uma olhada lá, isso é bem interessante também. Mas então o livro que vocês já têm acesso são ele. É esse azulzinho aqui que eu mostrei antes, tá? É o livro que vocês têm acesso aí, traduzido. Todos os samhitas, eles são estruturados da seguinte forma. Samhita, então, é um compilado, é o compilado do autor, no caso desse livro, o monge budista denominado Vagbata. Então isso é a obra inteira, certo? Seguido então do que seriam volumes do livro, né, que são denominados stanas. Então o Ashtanga Hridaya especificamente ele tem 6 volumes, 6 stanas. Ele é dividido em 6 sessões específicas para tratar de assuntos específicos. E dentro dos stanas ele tem o que chamamos de adhyayas, que são os capítulos. Então segue com Samhita, a obra toda, seguido do Stana, que é o volume ou a seção, e seguido dos capítulos. O livro todo ele tem 120 capítulos, dividido em 6 volumes, tá? Um total aí de 7.120 versos, é bastante coisa. Aí nos arquivos PDF que vocês têm, ele está em 3 arquivos PDF, a forma como foi dividido os arquivos. Então isso é muito importante. Quando você mencionar que você encontrou uma coisa no livro, você não vai dizer que encontrou na página 32,
Ou você não vai dizer que encontrou no capítulo 5, por exemplo. Você precisa especificar. Então, por definição, como é que você especifica? Se você, na primeira linha do livro, você vai dizer o seguinte, que você vai dar a referência do que você está lendo. Você vai dizer que está no Ashtanga Hridaya, no primeiro Stana, que daí seria Stana número 1, ou o nome do Stana, que é Sutra Stana. Capítulo 1, Sloka número 1. Sloka é o nome dado ao verso, tá? Então, repetindo, você vai dar a referência quando você encontra. Se você abrir o livro e na primeira página do livro você quer dizer, olha, eu li uma coisa na primeira página, você vai dizer que você leu no Ashtanga Hridaya, Strana número 1, que é a Sutrasthana, capítulo número 1, Sloka número 1. Agora poderia ser no Stana seguinte, que é o Stana número 2, ou Sharira Stana. Você vai dizer Ashtanga Hridaya, Sharira Stana, capítulo número 5, Sloka número 17. E vai estar lá falando sobre algum processo fisiológico específico, por exemplo. Tá? Então é dessa forma que a gente estrutura. Vamos falar um pouquinho sobre os Stanas. Stanas é o nome dado às seções do livro. Tá? Então cada Stana ele tem uma função específica. Então se você pegar o livro e você ver o índice ou ir rodando ele, você vai ver que ele tem a primeira etapa, os primeiros 30 capítulos, ele vai estar estruturado dentro do que chamamos de Sutrasthana, tá? O Sutrasthana é o nome dado à seção introdutória, à seção de princípios gerais, e ela é dividida em 30 capítulos. A segunda etapa do livro é o Sharira Stana. Sharira é o nome dado a corpo, então é a seção sobre o corpo. Nesse volume ele vai ter 6 capítulos e ele vai falar sobre anatomia e fisiologia. Depois disso vai ter 16 capítulos sobre Nidana, então ele é o Nidana Stana. Nidana significa causa, então é a causa do adoecimento. Então aí ele fala sobre diagnóstico de doença, né? Causa de doença e diagnóstico de doença. Você entende a causa e faz o diagnóstico dela. Depois que você aprendeu a diagnosticar, você vai ter 22 capítulos referentes a Chikitsa. Então é o Chikitsa Stana. Chikitsa significa tratamento. Então é a parte do livro onde ele vai falar sobre tratamentos específicos. Então você aprendeu sobre causa, sobre diagnóstico, você vai tratar. Aí ele vai descrever os tratamentos, ele vai descrever remédios, e aí no próximo Stana, o Kalpa Stana, que é dividido em 6 capítulos, ele vai falar sobre preparação de medicamentos. Então, métodos de preparação, de preparações para vários tipos de medicamentos. E o último, Tara Stana, ele fala sobre vários assuntos específicos como psiquiatria, ginecologia, ele aborda várias partes aí relacionadas a tratamentos específicos também. Esse é o Uttara Stana e é dividido em 40 capítulos. Ele fala sobre um bom bocado aí de diversos tipos de conteúdos. Então, quando você inicia o livro, você vai ter a seção de princípios gerais, ele vai ter 30 capítulos, certo? Aí encerrou o Sutrasthana, você vai virar a página, você vai ter início ao Nidana Stana. Aí não vai ser capítulo 31, vai ser capítulo 1. Ele vai do 1 ao 6. Terminou o Nidana Stana, não, desculpa, o Sharira Stana. Terminou o Sharira Stana, ele vai para o Nidana Stana. Terminou o capítulo 6 do Nidana Stana, você virou a página, ele dá início ao próximo Stana, que é o Chikitsa Stana, e aí você vai ter mais 22 capítulos. Então, o capítulo 16 ele não vai para o 17, ele começa no 1 e vai até o 22. Terminou o Chikitsa Stana, virou a página, você começa o Kalpa Stana. Tem mais 6 capítulos, então do 1 ao 6 é Kalpa Stana, virou a página, começa o último, que é o Uttara Stana, e vai ter mais 40 capítulos. O livro é estruturado dessa forma, então não adianta nada você pegar e me dizer, Fernando, eu estava lendo o Ashtanga Hridaya no capítulo 5,
Tá, mas capítulo 5 de qual stana? De qual seção? Existem 6 possibilidades de ter capítulo 5 no mesmo livro. Pode ser no Sutrasthana, no Nidana Stana, no Chikitsa Stana. Então você sempre tem que especificar. Fernando, tenho uma dúvida, né? Quando você for pedir para qualquer pessoa, enfim. Eu tenho uma dúvida a respeito do Ashtanga Hridaya Sutrasthana, capítulo 5. Aí eu vou entender sobre que parte do livro você está falando. Aí eu vou pegar o livro e ir direto na parte que você está falando. Se você especificar o sloka, que é o verso, então, Fernando, eu estou lendo Ashtanga Hridaya Sutrasthana, capítulo 5, sloka número 16. Aí a gente vai poder conversar sobre esse sloka, certo? Isso é fundamental entender isso. Então, dentro dessa estrutura, né, dentro dessa estrutura de stanas, é interessante entender qual é o objetivo deles. Então a gente já falou que Sutrasthana é introdução, Sharira é corpo, é anatomia e fisiologia, Nidana é causas, é diagnóstico, Chikitsa é tratamento, Kalpa é preparação. Mas vamos lá. Então a gente entendeu que a parte de tratamento está lá no Chikitsa Sthana. Então você quer tratar determinada doença, você vai procurar lá e lá ele vai ter tratamento. Só que você vai ver que é difícil, não vai ter entendido nada. Por quê? Porque você tem que ler ele na sequência. Ele é um livro assim genial, muito bem estruturado. Então você precisa entender tudo que veio antes. Ele vai te trazer muitos e muitos conceitos para lá na frente, quando tiver tudo já estruturado, ele vai direto ao ponto. Então essa forma que é estruturado no Samhita. Então a primeira etapa, o Sutrasthana, a sessão introdutória, ele vai trazer capítulos que te introduzem ao conhecimento. Então isso é extremamente importante entender dentro do Ayurveda. De que forma está estruturado todos os capítulos, né? De que forma está o que o livro quer te mostrar, como o Ayurveda deve ser ensinado. Então tudo funciona assim no ensino dos Shastras na Índia. Primeiro traz conceitos, não tenta entender, apenas memoriza, apenas aceita. É essa ideia que os acharyas, que é o nome dado aos sábios que escreveram esses livros, eles querem trazer. Então, se vocês lerem, vocês vão ver conceitos não aprofundados, né, um tanto quanto vagos apresentados e com esse objetivo mesmo. E esse vago não quer dizer que não seja profundo. A gente pode pegar cada parte do livro e ficar debatendo bastante, contextualizando bastante. Eu já fiquei assim um dia inteiro dando aula falando sobre 15 versos do livro. Isso dá umas 3 páginas mais ou menos. É possível a gente falar bastante sobre cada um dos versos, cada uma da forma que é apresentado o conteúdo. Então, nesse universo todo, vocês querem fazer impressão de todos os volumes, fazer leitura de maneira aleatória, qual é a melhor coisa que deve ser feita? Filtra. Né? Então a gente tem o Charaka, que é um livro sensacional, a gente tem o Ashtanga Hridaya, a gente tem o Shushruta. Né? Então o Shushruta a gente já descarta porque a tradução que está ali vocês têm é muito ruim e é um livro que ele é importante, ele tem uma importância muito grande, mas não nesse contexto de estudo de vocês. O Charaka é um livro extremamente completo, mas um tanto quanto complicado. Ele seria uma segunda etapa. Depois que você se familiariza muito com a Ashtanga Hridaya, estuda bastante, quando você vai para o Charaka, você começa a achar o Ashtanga Hridaya ruim demais, muito ruim. Porque o Charaka ele é sensacional, ele é sensacional a leitura do Charaka. Se vocês tiverem curiosidade, né, quiserem entender como é que é composto o corpo, pega o Charaka Samhita, vai no Sharira Sthana e lê o Sharira Sthana. Né, dentro dessa estrutura que eu falei, o Charaka também ele é dividido por stanas, tem o Sutrasthana, tem o Nidana Sthana, tem o Sharira Sthana. Vocês vão ver como é que o Charaka fala da composição do corpo. É sensacional. Vocês vão ver sobre como ele fala o corpo sutil para depois ir para o corpo físico. Ele dá uma descrição assim incrível sobre Atma, sobre alma, sobre
sobre espírito, sobre mente, sobre corpo sutil, sobre sentidos, páginas e páginas e páginas falando de corpo sutil para depois falar no corpo físico. Né? E o Ayurveda trata corpo, mente e espírito nessa ordem, mas corpo ele se subdivide na parte grosseira e sutil também. Então fica a dica para quem tem interesse, mas a nível de estudo mesmo, o Ashtanga Hridaya ele é a primeira etapa porque ele é a mais simples de todas. Aqui dentro do nosso curso aqui de 6 anos, o primeiro ano é dedicado apenas aos 30 primeiros capítulos do Ashtanga Hridaya. A gente não estuda outras partes do Ashtanga Hridaya, a gente não vai para outros capítulos do livro, é apenas os 30 primeiros capítulos, né? Então, dessa forma que eu estimulo o estudo de vocês também, em cima do Ashtanga Hridaya, dentro do Sutrasthana, que é essa sessão introdutória, uma sessão de princípios gerais. E a sessão de princípios gerais do Ashtanga Hridaya é uma apresentação de conceitos atrás de conceitos. Então, o capítulo número 1 do Sutrasthana ele é o Ayuskamyan, é o capítulo que fala sobre o desejo por uma vida longa. Então, ele vai apresentar a história do Ayurveda em versos curtos. Por exemplo, aquela historinha que eu falei de Brahma, que ensinou para Daksha Prajapati, que ensinou para Ashwini Kumaras, para Indra e teve os outros discípulos, ele fala no primeiro verso do livro, né, no número 2, na verdade. E ali ele traz... A gente pode passar um dia inteiro falando sobre a história, se pegar detalhe por detalhe. Tem detalhes ali que eu nem tenho condições de explicar. Eu passei um curso em Mangalore uma vez que foi dentro da programação do curso, que era um curso específico para alunos do primeiro ano, um curso de sânscrito. Todo dia das 7 às 8 falava a história uma das etapas da história, que é a história do Ashwini Kumaras. Então foram 6 horas de aula apenas sobre uma das etapas. São umas 5 etapas diferentes, né, só em relação à mitologia, a deuses, e que elas trazem uma série de outras informações muito importantes. Conseguir cruzar a respeito de formação de doenças e tudo mais é sensacional. Nesse capítulo ele fala sobre os 4 pilares da vida, os 4 purushastras. Ele apresenta os doshas, ele apenas apresenta conceitos, ele apresenta os sabores, apresenta as qualidades, né? Ele vai apresentando conceitos. Capítulo número 2 ele fala sobre dinacharya, que é a rotina diária. Capítulo número 3 ele fala sobre ritucharya, que é o estilo de vida. Tem uma aula dentro do programa do curso da gente, que é uma aula de Swasta Vrita, e ela é baseada no capítulo 2 e 3 do Sutrasthana do Ashtanga Hridaya e no capítulo 5 do Sutrasthana do Charaka Samhita. Tá? Vocês podem ir lá e dar uma olhada como referência também. Né? Depois ele segue, o capítulo 4 ele fala sobre descrição de doenças, supressão das necessidades naturais. O capítulo 5 do livro ele fala sobre descrição de substâncias líquidas, né? Ele é o Drava Dravya Vinyana Adhyaya. Então Drava é líquido, Dravya é substância, Vinyana é conhecimento, Adhyaya é capítulo. Então é o capítulo sobre o conhecimento das substâncias líquidas. Olha que sensacional. Depois ele tem o capítulo sobre conhecimento dos alimentos, ele descreve todos os alimentos ali no capítulo 6, então vai ter dividido em grupos dos cereais, grupo da água, grupo de mansa, que é os animais, cereais, legumes, verduras, plantas, tudo isso vai estar descrito ali. Depois ele segue nos capítulo 8 sobre quantidade, ele fala de quantidade de alimento a ser ingerido, fala de digestão. Capítulo 9 ele fala sobre princípios somatológicos. Capítulo 10 ele fala sobre sabores. Capítulo 11, 12 e 13 ele fala de dosha, de fisiologia mesmo. Então ele fala de dosha, de subdosha, de tecidos, de canais. Capítulo 14 ele fala de abordagens de tratamentos para promover aumento no corpo e diminuição do corpo. Capítulo 15 ele fala grupos de medicamentos para determinados tipos de tratamentos. Então ele deu ideias de como tratar, ele vai descrever formas de tratar as pessoas.
Capítulo 16, 17, 18 são métodos de oleação, de sudorese, de purgação. Capítulo 20 é sobre 20, 21, 22 e 23 é tudo a respeito de panchakarma, teriatipia, de desmitificação profunda. Capítulo 24 fala sobre tratamento na boca, ouvido, nariz. Capítulo 25, do capítulo 25 ao 30 já não é tão interessante para vocês, que entra a parte de cirurgia, que é a descrição de equipamentos e instrumentos afiados, retirada de sangue do corpo, retirada de procedimentos cirúrgicos, cauterização, bandagens. Não é tão interessante para vocês se dedicar ao estudo disso, mas é útil e é interessante dar uma olhada. Então essa é a sessão de introdução do Ayurveda, né? O curso que a gente está fazendo não deixa de ser um Sutrasthana do Ayurveda também. A gente, nesse período de 18 meses, vai fazer uma introdução, né, superficial de cada conteúdo. Não que vocês, tipo, não vai ser profundo, então nem vou fazer, desisto agora, né? Não é isso. Mas é para vocês entenderem o volume que tem de conhecimento, de estudo, e cada um dos conteúdos que vocês teriam abordado, a gente poderia fazer 18 meses de curso. O programa de vocês é 18 meses, cada um dos conteúdos pode ser 18 meses. Vocês podem ter anatomia e fisiologia de acordo com a Ayurveda por 18 aulas, são 36 dias de aula, né, apenas. Se a gente for falar sobre plantas medicinais e descrição de Dravya Guna, descrição de todas as substâncias, a gente pode ter 36 dias de aula tranquila a respeito desse conteúdo, né? Então a gente vai fazer essa introdução sobre eles de alguma forma. Não que isso não seja suficiente, mas dentro desse contexto e como é apresentado até pelos acharyas antigos, essa é uma forma muito interessante, muito importante de estudo. Então vocês estão nesse processo de introdução, de entendimento. Então essa aula que vocês estão tendo presencial e mais esse suporte que a gente dá aqui através desses vídeos, somado ao estudo de vocês, vai trazer um bom resultado, né? Então, e esse estudo é importante que ele aconteça assim, de acordo com esses livros. Então, quem tem o livro aí no computador, sugiro que abra, né? Dá um pause no vídeo aí, pega o Ashtanga Hridaya, o arquivo número 1, e abre lá no Sutrasthana. Ele vai dar aqui, para facilitar para vocês, a página 27, 28. Você vai abrir o arquivo, pega o arquivo número 1, vai descer tudo para baixo, vai ter índice, vai ter apresentação, prefácio, uma série de outras coisas. Aí você vai chegar lá na página 27, aí você vai ver aqui, então, a página 27 vai estar lá Ashtanga Hridaya Sutrasthana, seção de princípios gerais. Você vai descer mais um pouco para a página 28, aí vai ter ali o capítulo 1, que é o Ayushkamya Adhyaya. Então você tem o livro Ashtanga Hridaya, estou sendo redundante, mas é para ser mesmo. É o livro, o Ashtanga Hridaya, você vai abrir ele no seção número 1, que é a Sutrasthana, no capítulo 1, que é o Ayushkamya Adhyaya. E aí ele vai ter o primeiro sloka, que é aqui o primeiro verso, que é o Namaskara, que é a reverência. Então ele fala Ragadirogan Satatanu Shaktan Ashesha Kaya Prasutan Ashesha Autsukya Moharatidam Jagana e Opurva Vaidyaya Namostu Tasmai. Isso está escrito em Devanagari, isso que eu li agora. Vou mostrar aqui para vocês. Ó. Então o que eu li é isso aqui que está em Devanagari, essa primeira etapa aqui, ó. Tá? Ó, a Ayushkamya Adhyaya. Então aqui está o primeiro verso em Devanagari e aqui tem a tradução dele. Essa tradução é a tradução na íntegra do sânscrito, né? Não tem a transliteração, não está escrito, aqui está em Devanagari, não está escrito Ragadirogan, conforme aqui é essa primeira palavra, né? Ele tem a tradução direta. Então ele está fazendo uma saudação ao médico que consegue erradicar todas as doenças, algo nesse sentido, né? E logo embaixo ele tem um comentário, uma nota do autor, né? O comentário mais famoso do Ashtanga Hridaya é o comentário de Emadri, ele não está publicado aqui nesse livro. Então aqui é a nota do tradutor mesmo. Então o tradutor
do sânscrito para o inglês, ele tem um conhecimento em Ayurveda e ele comentou verso por verso de acordo com o seu entendimento. Então aqui ele fala, ele dá uma nota sobre o que está acontecendo aqui. Isso aqui, a leitura disso é fundamental para entender a tradução, pois a tradução só a tradução ela é muitas vezes não suficiente para o entendimento. Aí se você descer um pouco, vem para o verso número 2. Então o que ele tem aqui? O Ayurveda Upadesheshu Videya Paramadaraha, né? Esse primeiro aqui, ó. Então aqui ele está falando dos 4 Purushasas, os pilares da vida. E olha aqui embaixo, tudo isso aqui é nota do autor. Isso não é a tradução é só essas 3 linhas, ó. Aqui embaixo é comentário, mudou a fonte ao comentário. Você tem que ler o comentário para entender. Sem o comentário fica bem difícil você entender, né? Aí se você descer mais um pouco, então aqui ele vem para a origem do Ayurveda. Olha aquela historinha que eu contei antes, ó. Então aqui mesma coisa, olha só. Então aqui ele fala de Brahma, que ensinou para Daksh Prajapati, ó, toda a historinha que eu contei vocês vão ver aqui. E aqui dá para descer tudo, ó, vai dar para ler. O comentário, ó, contextualizando. Olha que grande que é o comentário. Viu, ó? Tudo aqui é comentário, ó. Ó, a tradução é só isso, e daqui para baixo é o comentário. E esse aqui tem um númerozinho em sânscrito aqui, dá pra colocar. Ó, aqui tem um númerozinho em sânscrito. Se vocês pegarem uma tabela de transliteração de números em Devanagari, vocês vão ver, esse aqui é o número 3. Mas aqui em cima ele também diz o número em... Aqui, ó, ele diz que vai do sloka número 3 ao número 5. Então, se você quiser uma dúvida a respeito disso, você vai dizer Ashtanga Hridaya, Sutrasthana, capítulo 1, o sloka número 3. Aí você vai ter uma referência. Se você quiser pegar e compartilhar com um colega alguma coisa interessante que você viu, você também vai conseguir fazer isso. Ashtanga Hridaya, Sutrasthana, capítulo número 2, sloka número 1. Lá ele fala sobre acordar no Brahma Muhurta, o Dinacharya Dhyaya. Ele vai falar para você acordar cedo. Então você pode fazer isso até como piada, até brincar e aí aprender a navegar nos livros. Isso é bem importante, tá? Então esteja com o arquivo aberto. Sugiro vocês aprenderem a darem uma olhada nesses capítulos, verem essa estrutura, se familiarizarem. Eu vou começar a dar algumas referências de acordo com a estrutura do livro. Caso vocês tenham dúvida, me peçam. A gente pode tentar ir esclarecendo de novo, tá? Mas eu espero que tenha ficado claro. Então, Samhita é a obra inteira, né? Então eu vou dar o nome do livro. Eles são divididos em stanas, né? Então são seções. E a Sutrasthana, depois vem Sharira Sthana, Nidana Sthana. Se eu descer aqui, ó, eu vou descer para mostrar para vocês aqui. Se você descer até a página 50 desse arquivo aqui, você vai chegar no capítulo 2. Então, ó, o capítulo 2 é o Dinacharya Dhyaya, ó. Mudou de capítulo. Então, se eu der como referência o capítulo 2, a gente ainda está no Sutrasthana. Eu posso rodar 30 capítulos até lá embaixo, ainda vou estar no Sutrasthana. Aí ele vai mudar de Sthana, ele vai pro Sthana seguinte, que é o Sharira Sthana. Tá, pessoal? Espero que tenha ficado claro, que vocês se estimulem a navegar e se familiarizar com esses livros. Quem quiser imprimir é de bom grado, né? Dá para imprimir todo o Sutrasthana. Se quiser ser bem específico, vai direto da primeira página ali, que é a 27, se não me engano, e vai até o capítulo 24, é o que vai ser útil para os estudos mesmo, tá? Ou se quiser imprimir todo o Sutrasthana, os primeiros 30 capítulos, e aí pega ali
introdução, isso é com vocês, mas é uma forma de economizar também volume, papel, e aí você ter um conteúdo bem específico no qual você deveria focar os estudos. A gente vai tentar usar bastante e sempre o Ashtanga Hridaya. Vai ter alguns momentos que a gente vai fazer algumas leituras conjunto, algumas formas ao vivo. Eu planejo aí algumas leituras do livro em conjunto e explicação, né? Então é importante que, para que isso aconteça, todo mundo se familiarize, certo? História da Ayurveda é extremamente importante. A história da Ayurveda contada pelos livros mais ainda, né? Espero que tenha sido atraente e interessante para vocês essa 1 hora de conversa apenas sobre livro, mas é algo tão diferente, não são apenas livros, é uma coisa muito viva isso tudo. Ó, se vocês quiserem dar aqui em casa, ó o que tem de livro aqui, tudo isso aqui nessa parte da estante aqui. Ó, isso tudo aqui é o mais novo aqui. É tudo livro de 2000 anos aqui. Só o Ashtanga Hridaya tem 1500. Então aqui tem um Bhava Prakash que tem 500 anos. Não, esses aqui são mais novos. O Bhava Prakash tem 500 anos. Yoga Ratnatara tem 500 anos. Meus dedos aqui. O Ashtanga Sangraha, no qual eu falei, também tem uns 1500 anos. É uma literatura muito, muito, muito antiga. E que bom que a gente tem acesso a ela e deve fazer o estudo delas. E ser muito grato por a gente ser um dos únicos países, um dos únicos. A língua portuguesa é uma das poucas beneficiadas com traduções desses livros ao redor do mundo. A gente tem aí traduções desses livros para o inglês, naturalmente, para o hindi, para vários idiomas aqui da Índia, como o Gujarati, o Malayalam, o Telugu, né? Mas eu diria que além do inglês, talvez o português seja o único idioma no qual existe tradução desse material. Não sei, não sabemos. Tem um pesquisador aqui que está buscando todas as traduções disponíveis no mundo, mas espanhol, francês, italiano, alemão, não tem tradução para isso. Ou é os idiomas locais aqui, inglês. Então é uma grande virtude a gente ter esse material disponível em português e poder estudar através dele. Não estudar Ayurveda através desses livros tem trazido algumas perdas e alguns defeitos no processo de aprendizagem muito grande. Eu mesmo aprendi por outros livros, por outros materiais. Eu tenho tido uma perda muito. Eu estou consertando, na verdade, muita coisa que eu aprendi misturada, equivocada, e está sendo um tanto. Estou reaprendendo a Ayurveda aqui na universidade. Para quem não sabe, eu me dedico ao estudo do Ayurveda tem uns 10 anos. Comecei estudando no Brasil, morei na Argentina, vim algumas vezes para a Índia em cursos para estrangeiros, e sempre com uma linguagem pasteurizada, adaptada, condensada. Então, dentro da academia, contato com esses livros e o conhecimento sem nada atravessando, ele tem sido de bom grado, de bom proveito. E pouco acontece disso fora da Índia. Eu acho que talvez esses sejam grandes diferenciais, uma coisa no qual eu me orgulho muito dentro do nosso trabalho. É em transição ainda, são poucas as pessoas que não passaram por esse processo, que desenvolve o estudo em cima desse conhecimento, em cima desses livros. Via de regra, todo médico da Índia tem essa base de estudo. A diferença é gritante para quem não passou por esse processo, né? E a gente vem fazendo um movimento de promover e trazer esse resgate. E conto com vocês, nem todo mundo nem todo mundo que ensina tem isso desenvolvido, né? Então a gente vai fazer vocês estão num processo misto, onde existe influência direta dos Samhitas e o Ayurveda com essa adaptação que facilita até o entendimento também por muitas vezes, né? Então, no que for possível, a gente está aqui para esclarecer dúvidas. Entre em contato sempre.
né? E espero que vocês se divirtam aí e realmente leiam, né? Porque eu sei o quanto eu mesmo tive acesso por muitos anos e eu achava difícil, né? O sânscrito é um tanto quanto complicado, a forma como ele é apresentado, mas aprendendo a navegar e vendo a beleza que está ali, você, eu me perguntei porque eu não comecei isso antes, né? E eu estimulo vocês desde o começo a buscarem essa referência para esse material. Os alunos costumam querer muito apostila e coisa mais fácil, mas vocês têm o material realmente pronto e a melhor referência de todas está na mão de vocês, né? Meu sonho era poder ensinar só com esses livros aí. Talvez a gente chegue nesse momento. Tá ok? Então desfrutem desse material que foi enviado e tô aí para esclarecer qualquer dúvida. Um abraço a todos.